Olá gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo extra. Toda sexta-feira a gente faz uma retrospectiva do que aconteceu da semana para a gente fazer uma reflexão, juntar algumas peças do quebra-cabeça, e hoje nós temos algumas coisas bíblicas que nós vamos comentar e falar, porque isso realmente pode nos mostrar o que está acontecendo e para onde nós estamos indo no nosso caminhar deste planeta Terra. E não é nada muito bonito, mas ao mesmo tempo é. Então vamos fazer a primeira retrospectiva e depois, no fim, a gente faz os comentários e fala sobre o que eu andei tentando sondar com a espiritual para saber sobre. Vamos lá. Essa semana nós tivemos um vulcão grande no Equador soltando cinzas, escureceu até o céu lá. Lembrando que as fumaças de vulcões são extremamente tóxicas. As pessoas têm que fechar as suas casas, as suas janelas e ficar como se fosse aqueles famosos 3 dias de escuridão, né? Então, anote aí mais essa pecinha do quebra-cabeça. Também tivemos essa semana uma tempestade de areia na China. Lembrando que isso acontece muito quando se tem áreas muito desérticas e, pelo visto, ali está tendo muita área desértica e, ao mesmo tempo, a gente vê outras regiões deles com muitas chuvas. Isso parece que é a mesma coisa que está acontecendo aqui no nosso Brasil. Lugares com chuvas torrenciais e outras sem cair uma gota de água. Pois é. Nada é por acaso, coisas que não aconteciam acontecendo. Juntem as pecinhas do quebra-cabeça. Essa última semana, né, esses últimos 7 dias, Coreia do Norte faz um alerta aos Estados Unidos para evitar tensão. Se os Estados Unidos chegarem muito em cima da Coreia do Norte, eles vão reagir e agir. Meu filho, um pequenininho, um pincher latino, São Bernardo gigante, né? Não é brincadeira não, mas vamos lá, porque eles são pequenininhos, mas o dedinho nervoso de um cara igual ele pode fazer algo assim horroroso nesse planeta. Então, temos que tomar precauções e muita atenção nessas situações, porque às vezes uma brincadeira a pessoa cansa e pode vir aquele espírito, aquela tentação do nada e falar dedinho nervoso e sai algo muito nocivo voando pelos céus e fazendo coisas muito feias por aí. Rezemos para tal situação. Biden diz que Putin pagará preço por interferir nas eleições. Eita, se já não bastasse isso, o governo americano, em vez de apaziguar as coisas, vai ameaçando mais e mais e mais. Desde quando entrou o presidente novo americano, nós estamos vendo incitação a essas situações muito nocivas e muito para o lado bélico. Isso é problema sério. E lá no fim vocês vão entender aonde que eu quero chegar. China e Rússia fecham um acordo para construir base na Lua. E, ao mesmo tempo, nós temos a outra versão que ventilou já na outra semana e está ventilando de novo aqui nessa semana, aonde China e Rússia fecham um acordo para construir uma base na Lua. Base na Lua que faz nós lembrarmos e remeter a uma fala de Chico, aonde nós teríamos, quando isso acontecesse, uma comunicação com vidas extraterrenas. E isso poderia nos trazer uma grande paz. Então, nós temos o contraponto neste caso e nessa situação. Mais uma pecinha do quebra-cabeça. Mas vamos lá. Cientistas querem construir cofre do
juízo final na Lua. Olha só que interessante. Primeiro é o seguinte: o termo é cientistas querem construir cofre do juízo final. Juízo final, pelo que eu saiba, é um termo bíblico. E os cientistas querendo fazer um cofre em outro planeta. Cientistas, então eles estão sabendo que pode ter, os cálculos deles estão falando que nós estamos próximo do horário da meia-noite, como aquele reloginho lá que fala que fala sobre o fim, né? E usando o termo juízo final, é muita coincidência, mas não existe coincidência. Eu vejo isso como sinal espiritual e nós vamos entender logo ali na frente. Micróbios desconhecidos na estação espacial. Foi descoberto alguns micróbios desconhecidos pela humanidade lá na estação espacial. Se é desconhecido pela humanidade, como foi parar lá? Será que o universo voa, esses micróbios ficam no vácuo do universo e eles chegaram lá à toa? E entraram lá, ou eram micróbios que nós tínhamos aqui, foram levados para lá e eles tiveram uma mutação por estarem no universo, no vácuo do universo e tudo mais. Gente, olha, o caso ele é mais intrigante do que pode se imaginar. Ele já mostra que ou se tem vida aonde a gente nem imagina que poderia ter e tem vida, ou que podem acontecer mutações gigantescas com vidas nesse ir e vir de Lua, planeta Terra, Lua e assim por diante. Rapaz, mas junte as pecinhas aí. E uma notícia boa, mas ao mesmo tempo interessante, isso acontece sempre em tudo quanto que é coisa. Americano descobre ter super anticorpos e ser imune ao corona. Então foi um ensaio em cima da pessoa, a pessoa não pegou nada, ela é totalmente imune e eles, os cientistas agora, os pesquisadores vão pegar e tentar ver como que os anticorpos deles reagem, como que é, o que tem na decodificação do DNA dele para conseguir, de fato e definitivamente, uma cura para esse bichinho. Mas, como eu falei que iria vir, mas eu acho que vai levar 1 ou mais anos para tal. Seria muita sorte nossa a gente conseguir em questão de 1 mês e meses aí para frente. Eu acho que não é bem assim, mas é uma ótima notícia no meio desse forfé que nós estamos no planeta Terra. Bom, estão fechando tudo quanto que é cidades. Já estamos fazendo, de certa forma, um estágio, quem sabe para momentos muito difícil e intrigante que possa acontecer no planeta. Enquanto muitos criam teorias políticas, teorias conspiratórias ou qualquer seja, eu vejo isso como uma preparação da humanidade para os advindos que estão por vir, bíblicos inclusive. Então, aproveitem esses momentos e aprendam com tais situações, pois você pode precisar desse treinamento para que quando vier e acontecer o que pode acontecer, como a própria Bíblia já vem nos dizendo, a gente passar por essas situações com um pouco mais de brandeza, pelo menos mental, e enxergar algo muito bom logo ali após tudo isso acontecer. Exército nas ruas em Resende, Rio de Janeiro. Foi Araraquara, outra cidade lá no sul, e agora Resende, Rio de Janeiro. Então, o que eu já tinha dito que iria acontecer, acontecendo de pouquinho em pouquinho,
e eles tomando conta de algumas situações. Nada é por acaso, também pode ser um belo de um estágio acontecendo em nossa sociedade. Juntem as peças e deixe a imaginação fluir, mas dentro de uma racionalidade de possibilidades e nunca de verdades absolutas. Também nós vamos falar sobre esse negócio de verdade absoluta. Versão nova do vírus detectado na Inglaterra. Veio de Antigua. Ai, e ele não está parando. Versão nova atrás de versão nova. Aqui no Brasil era P1, agora já é P2. Nossa Senhora! E vamos juntando pecinhas porque o bichinho está em plena mutação. Vacinas suspensas após casos de coagulação. Deu alguns casos de trombose para quem usava da Azteca, não sei qual que é o nome da coisa lá, mas tal da Oxford. Deu alguns casos, não são muitos, mas deu alguns casos. E os países suspenderam a vacinação. Só que tem um porém. Eles estão suspendendo quando mais se precisa da vacinação. Quando mais esse vírus veio com mais potência, estão suprimindo isso daí. É uma decisão humana de um evento que não teve todos os testes, então nunca se sabe exatamente o que pode acontecer, mas em horas de extremo desespero, a gente espiritualista sabe muito bem o que as pessoas fazem. Se precisar fazer até uma macumba braba, a pessoa acaba fazendo, certo? Porque a pessoa quer resolver aquilo. Quando o esgoto bate na poupança, a pessoa faz qualquer coisa. Eu mesmo já vi pessoas de outras religiões que não aceitam a religião umbandista, por exemplo, indo até um terreiro pedindo ajuda porque já pediu na igreja, não conseguiu, já pediu em outro lugar, não conseguiu, e agora está recorrendo aos espíritos, por exemplo. E por incrível que pareça, acaba encontrando a cura. Então, mais uma pecinha no quebra-cabeça para nós ficarmos bem atentos às situações. Hospitais em caos e pessoas com medo, não só de pegar o tal do coronga, mas de ficar doente e precisar ir ao hospital. E é sério mesmo. E tem que ficar com esse tal de receio. Só que você que está com medo de ficar doente, você está ajoelhando, orando e pedindo ajuda para Deus? Ou você só está deixando o medo ficar dentro de você, ficar lá navegando dentro da sua cabeça? Você está fazendo a sua parte, que é pegar e orar e pedir a proteção sua e da sua família? Cada um deve pegar e fazer a sua oração para si e para a família. Se todo mundo fizer isso, existirá uma energia espiritual por detrás de tudo, nos auxiliando para que esse mal não nos atinja com tanta força, pelo menos, certo? Assim, nós cremos nisso espiritualmente dizendo. Nós que acreditamos no universalismo, por exemplo, nós temos que, na espiritualidade, nós temos que fazer o nosso papel. E o nosso papel consiste em orar e vigiar. Então, nós temos que fazer a nossa oração, porque a nossa vigia é olhar tudo o que está acontecendo e se precaver para tal situação. Outro assunto dessa semana, para depois nós entrarmos no caso que eu quero falar do bíblico. Claro que tudo está interligado, mas essa já é uma pecinha interessante. O Vaticano, com o aval do Papa, proíbe a bênção da união gay. Saiu essa nota essa semana. E é algo que ele pregava justamente o oposto. E o Vaticano está jogando uma pressão e ele está falando amém para uma pressão do Vaticano. Bom, não podemos nos esquecer que realmente a Igreja Católica ela tem algumas crendices, ela tem algumas regras internas, inclusive sobre essa questão de casamento,
Quando você já foi casado uma vez e teve o desquite, você não pode casar mais na igreja. É proibido. Eles creem como se fosse um pecado. Somente se for por questão de falecimento se poderia. Porque uma vez casado, não pode-se o humano desfazer o casamento feito em nome de Deus e na presença de Deus. Assim crê essa religião. Mas o que mais me intrigou não foi essa cultura ou essas regras internas, porque são regras internas como qualquer igreja pode ter, qualquer crença pode ter, ponto. Ok, tira isso daí. Então, crendice é uma crendice. A questão é que o Papa tinha um pensamento e está mudando. Mudando por quê? Da onde está vindo essa pressão? Pecinha do quebra-cabeça. Está sendo formada uma muralha viva de 8.000 quilômetros para conter o deserto do Saara. Essa notícia é antiga, mas voltou à tona essa semana em jornais de grande circulação. Uma muralha viva de 8.000 quilômetros de árvores e plantas estão sendo plantados no deserto do Saara e está vivendo e sobrevivendo anos e anos e já está pegando força. E já estão vendo surgir água naquela região, mudar inclusive até fenômenos ali naquela região. Coisa que não nevava, começou a nevar, começou a ter outros fenômenos ali. Só que tem um porém nisso tudo. A Bíblia fala que nos últimos tempos, presta atenção, onde era deserto se tornará florestas e onde eram florestas se tornará desertos. Interessante, não? O que isso quer dizer? Quer dizer, ou pode-se dizer, a pecinha do quebra-cabeça, que nós estamos caminhando para os últimos tempos. Na passagem bíblica onde relata tal situação. Vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Essa semana foi revelado que Israel descobriu manuscritos de 2.000 anos atrás. Manuscritos, escritas antigos, do tempo bíblico. E parece que foi escrito por personagens de profetas, daquelas pessoas que estavam junto com Jesus, que tinham relatos daquele tempo, daquela época, sobre a situação e as coisas. E aí que está o tchan do negócio. E se a religião sua fosse fixa, travada num livro, numa Bíblia que não pode caber mais nenhum livro lá dentro? Tanto é que o livro de Enoque é um livro apócrifo. Mas era um livro que poderia inserir. Os livros de Kardec são livros que também poderiam inserir coisas que eu prego e falo que nós deveríamos deixar sempre o livro aberto. Isso pode derrubar crendices e crenças de religiões muito travadas, que não aceitam, que ele criou-se dogmas naquilo e trava ali. E a cabeça das pessoas, quando descobriu que tem outras coisas a mais. E se os escritos falarem coisas um pouco diferentes do que se cria, a sua crença vai ser abalada? Ou você vai continuar a sua evolução? Por isso eu sempre falo, vamos pegar as pecinhas e ir juntando as pecinhas. Por isso da importância do universalismo. Para que nós não fechemos nenhum livro de estudo. A nossa evolução tem que ser constante e sempre. Eu vou continuar evoluindo. O que eu sei hoje vai ser diferente do amanhã, que vai ser diferente de lá na frente. Eu, quando tiver 80 anos, com certeza eu vou pensar diferente e ter crenças diferentes do que eu penso hoje. Por quê? Eu estou e continuo absorvendo informações. Eu não posso parar a minha evolução. E isso faz com que não existe uma verdade absoluta. Existe prismas, possibilidades. A nossa função é absorver informações e nos ajudar nas nossas decisões dia a dia para melhorarmos e lapidarmos o nosso corpo e o nosso espírito. Amém. Né? Vamos lá. Além disso, lá em Israel,
Tem um rabino lá do México, inclusive coloquei até na minha rede social, que ele fez um vídeo e ele mostrou algumas perfurações ao lado do Muro das Lamentações. E são perfurações de alicerce, porque eles estavam colocando concretos e ferragens. Você só faz estrutura de alicerce se você vai construir algo muito grande em cima daquilo, porque não tem funcionabilidade simplesmente colocar um alicerce ali. E estão fazendo no pátio da onde fica o Muro das Lamentações. E aquele Muro das Lamentações é um dos muros do terceiro templo, do templo do rei Salomão. E do jeito que estão colocando ali, simulando aonde seriam pilares de sustentação, forma exatamente o terceiro templo de Salomão. E o terceiro templo de Salomão, ele tem um significado muito grande com relação a uma situação bíblica, aonde enquadra o estudo do Apocalipse, do livro do Apocalipse. Ah, rapaz! E aí a gente fazendo uma reflexão, a gente vê que os seres humanos não estão melhorando mesmo com essas doenças do que estão acontecendo. E nós podemos ver esse vírus como se fosse uma das pragas sendo soltas no nosso planeta nos dias que tem. Tais como a da gripe espanhola há tempos atrás, que logo depois nos comitou para a primeira e a segunda G mundial. Certo? Ou seja, naquela época lá atrás era para ter terminado o ciclo, mas pelos relatos de alguns espiritualistas muito grandes, no caso do Chico Xavier, ele falou que nós recebemos de lambuja 50 anos de prorrogação do projeto Terra, ou seja, dos acontecimentos bíblicos para os fenômenos que deveriam acontecer. Naquela época eu desconheço a construção do terceiro templo, mas agora já tem sinais, inclusive sapatas já estão prontas, ou seja, o alicerce já está pronto. Agora é só colocar tijolo e resolver o problema. As pedras, os alicerces já estão prontos. Ai, Jesus! A mão de Deus está pesada, mas muita coisa é humana. Então nós estamos vendo a mão de Deus, mas muitos dos acontecimentos, muitas coisas estão sendo por causa dos humanos. É briga por poder, é ego inflado, não, eu tenho que ser melhor do que você. É lutas internas por simples poder. Está acontecendo isso. Se tivesse amor, não estaria assim. Muito do que está acontecendo no nosso país, por exemplo, não seria isso. Muitas coisas que estão acontecendo no planeta, se tivesse mais amor, não estaria acontecendo de tal tamanha forma. Porque era só pegar e falar assim, gente, vamos evitar de fazer isso, por amor aos nossos irmãos, pronto, isso já bastaria para não ter festas, aglomerações e um monte de outras coisas. Mas não é o que nós vemos. O amor não está reinando. Nós estamos vendo tudo ao contrário. E como está acontecendo tudo ao contrário, nós temos que pegar as versões bíblicas, e aonde a versão bíblica, porque tudo está levando para a versão bíblica, aonde a Bíblia fala que teria um governo único, uma situação, uma religião única, pelo menos o que dá para tentar entender. Não é que está escrito de forma muito clara, mas está escrito para entender como essa possibilidade, sendo possível. E nós já estamos vendo esse desamor tudo acontecendo, o caos tudo acontecendo, porque aquele que viria contra Jesus o Cristo iria ser a solução do mundo matéria, para depois vir o mundo espiritual, Jesus
o Cristo, como uma representação, pelo menos. Pode não ser personificado, mas a energia, porque diz as parábolas do Apocalipse, que depois teria uma migração para nós termos paz e evolução constante lá. Mas antes teriam coisas muito feias, relatadas inclusive pelo Chico Xavier, na parte norte do planeta. Esse momento é de reflexão. E aí eu aconselho vocês, revejam a sua vida. Desculpa ler a coisa, mas eu escrevi para não perder, porque conforme ia vindo as intuições, eu ia escrevendo para não perder o fio da meada. Ore, e ore muito a Deus. Quem não se conectar com o Criador vai ter mais dificuldades para entender tudo isso que está acontecendo no planeta. E você não entendendo tudo o que está acontecendo no planeta, vai ter uma propensão a querer odiar o seu irmão, a querer brigar com o seu irmão. Lembre do vídeo que eu fiz no dia 1º de janeiro deste ano. Que este ano de 2021 seria o ano de confronto. O ano onde ia ter discórdias um contra os outros. E está acontecendo cada dia, cada dia, cada dia. Inclusive as coisas que eu escrevo, as pessoas estão pegando e achando que eu estou as atacando, mesmo não estando. A sensação as pessoas estão tendo como se fosse de afronta, mesmo não sendo de afronta, mesmo sendo de trazer informações, trazer prismas, as pessoas não aceitam. E tanto não estão aceitando que me ameaçaram de morte umas 7 vezes. Só nesse mês. Assim, só porque eu coloquei um prisma diferenciado sobre uma pessoa que está lutando pelo poder e não pelo amor e não pela harmonia, mas sim por disputas do poder por poder. Evitemos isso, tomem muito cuidado com isso. Porque por mais que você ache que você está enfrentando o mal, se está escrito na Bíblia que tudo isso vai acontecer e que o anti-Messias iria aparecer, iria reinar num governo único, quem é você para impedir uma ordem e algo que Deus profetizou lá atrás? Você seria de fato o anti-criador. Porque se o Criador falou que assim seria, quem é você para enfrentar o Criador? Coloque-se no lugar, analise mais o cenário e fique feliz, porque o novo ciclo de Jesus está chegando. Não lute contra Deus. Não lute contra o que Ele profetizou lá atrás. Lute para você ser melhor. Lute para você amar os seus irmãos. Lute para ser evoluído. Lute pelo amor. O amor é a chave para se chegar aos céus. Não existe outro caminho senão por Ele. E o caminho por Ele significa o caminho pelo amor. Gente, que Deus nos ame e nos abençoe, como nós assim os amamos e amamos os nossos irmãos. Jamais a verdade absoluta, somente prismas, juntem as pecinhas. Está próximo, meus irmãos. Está muito próximo. Coisas de pouquíssimos anos vai acontecer. O tão esperado e sonhados acontecimentos bíblicos que tanto as pessoas tinham e tiveram ansiedade para ver. Pode ter uns que não vão ver em carne, mas em espírito com certeza todos virão.
Gente, jamais é verdade absoluta, não sou profeta, pode ser, pode não ser, mas pelos sinais, tudo indica que sim. Deus abençoe a todos. Namastê.